Eu cumprimento a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, eu quero falar alguma coisa aqui para vocês. Aqueles que quiserem ouvir, não é obrigado, nós não estamos aqui, nem eu nem você, obrigado a ouvir nada de ninguém. Mas se a pessoa quiser ouvir e quiser pôr em prática, é bom. Nessa passagem de hoje, eu quero falar para vocês um pouco sobre Semana Santa. Irmãos, Jesus fundou a igreja, como eu já estou falando há muitos tempos. Cansado de falar eu não estou não, porque se eu tivesse cansado eu não falava mais. Mas você abre a sua Bíblia, Evangelho de São João, no capítulo 15 e o verso 14 e 15. Jesus está falando ali. Vocês serão chamados de meus amigos, se fizer aquilo que eu vos mando. Por que esse versículo primeiro do que o outro? Não, eu vou voltar atrás e vou mostrar para os irmãos um versículo que fala claramente que Jesus fundou uma igreja. Capítulo 16, e verso 17 e 18, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Só para vocês verem a leitura. Quem fundou a igreja foi Cristo. Então a igreja é de Cristo. Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que fazer aquilo que Cristo mandou. Vou mostrar mais um versículo para os irmãos, dando testemunho que o negócio é com Cristo. Capítulo 14 do mesmo livro de São João, versículo 1 e 2. Não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há ou tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, levarei vós para junto de mim mesmo, para onde eu estiver, estarás vós também. Entenderam, irmãos? Se nós prepararmos lugar, Jesus leva nós para o céu. Então a demonstração já dei aqui. Igreja que fundou foi Jesus. Ele que disse que voltava para o pai dele para preparar lugar. E se nós se preparar, ele leva. No capítulo 15, o verso 14, do mesmo São João, ele está dizendo que nós seremos amigos deles e vamos para o céu se nós fizer a vontade dele. Né? Então aí começamos a falar e você começa a meditar. Não olhe para o meu português,
Não olhe para minhas dicções, para minha teologia, para minha visão, ou para minha boniteza ou feiura, ou bem vestido ou mal vestido. Eu não quero que vocês olhem isso. Eu sei que vocês, ao me olhar, vão ver essas coisas. Mas eu quero que você foque naquilo que eu estou falando. Porque é isso que traz a salvação do homem. Hoje, o catolicismo celebra a quaresma. Presta atenção que já não é de Cristo, porque quaresma significa 40 dias de quê? De uma coisa que não existe. Aonde é que está escrito quarta-feira de cinza na Bíblia? Tá? Tem algum lugar? Alguém sabe dizer isso para mim? Onde é que está escrito? Aqui mesmo em casa, vendo as pregações, as distinções de muitos que falam da palavra de Deus, eu tenho visto padres falando que foi eles que fizeram a Bíblia. Nós, evangélicos, só temos a Bíblia porque foi os padres que fizeram. Encabulado, eu também concordo. Quem não sabia disso, fica sabendo. Nós temos 2 Bíblias no Brasil. Inclusive, nós temos uma Bíblia no Brasil. Mas separou em 2 por causa da tradução. A primeira Bíblia traduzida é a Bíblia que os evangélicos usam. A tradução é João Ferreira de Almeida. Mas João Ferreira de Almeida era um padre lá de Portugal, da cidade de Coimbra, em Portugal. A segunda Bíblia traduzida para o português, não é porque é 2 Bíblias, é porque foi 2 pessoas que traduziram. Também era um padre. Padre Matos Soares. Esses 2 homens traduziram a Bíblia. E os chamados evangélicos escolheram uma Bíblia de 66 livros para usar. Então, por causa disso, os padres se galanteiam, se gloriam por eles ter dado a Bíblia. Aí eu acho engraçado porque ele diz que ele, além de eles ter dado a Bíblia, a igreja certa é a deles. Aí eles inventaram uma quarta-feira de cinza, que só tem quarta-feira de cinza por causa da terça-feira de carnaval. E não está escrito na Bíblia nem quarta-feira de cinza, nem terça-feira de carnaval. E foi eles que escreveram a Bíblia. Por que eles não escreveram? Eu pergunto ao vigário se está me vendo na dessa. Por que eles não escreveram na Bíblia? Aí de quarta-feira de cinza até sexta-feira santa são 40 dias. Chama-se quaresma. Aí acontece o dia que Jesus morreu, que comprovadamente também não está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, se ele morreu numa sexta-feira.
é outra mentira grande. E também eu pergunto e repasso para os irmãos, se algum irmão souber também, aonde está escrito que Jesus mandou comer peixe nessa época. Por quê? Porque se Jesus fundou a sua própria igreja, então ele tinha que ter dado o seu próprio cardápio para que os seus acompanhantes, nós, os seus acompanhantes, pudessem comer aquilo que Jesus falou. Eu quero que alguém me mostre também onde é que está escrito que ninguém pode comer carne na Semana Santa. Só peixe. Eu encontrei em Romanos, capítulo 14, quase imitando. E ali não foi Jesus que falou, não. Ali estava falando, o apóstolo Paulo falando dos hebreus, do judeu, que é a mesma coisa, do israelita, que é a mesma coisa. Neles tinha gente que comia carne e eram fortes. E tinha outros que comiam legume e eram fracos. Pode ler lá. Romanos 14, versículo 1 e 2. Tem uns que é forte que come carne e os outros que é fraco que come legume. Quer dizer, aí já está chamando de fraco. Mas não está falando que pode comer peixe. E nem que é na Semana Santa ou na Semana do Cão. Porque para ter uma Semana Santa tem que ter uma Semana do Diabo. Ai, irmão Miguel, mas você está falando? Estou falando. Porque para mim não existe Semana do Diabo. Toda semana é santa, todo dia é santo, todo dia é dia de descanso, quem pode descansar. Inclusive na China, que tem 1,6 bilhão de habitantes, lá não tem dia de sábado nem domingo. Lá se trampa todo dia. Mas é assim. Lá é folga. Segunda-feira tem 200 milhões de pessoas paradas. Nas feiras, nas igrejas, onde quer que seja. Terça-feira, aqueles mesmos 200 milhões estão trabalhando, tem mais 200 milhões parados. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é do mesmo jeito. Então você chegando na China, você nunca vê ninguém parado. Nunca, dia nenhum. Então o que eu quero dizer para vocês, Jesus morreu uma vez, e não foi sexta-feira não, porque a pessoa que diz que Jesus morreu na sexta-feira, ele está chamando, sabe o quê? Jesus de mentiroso. Porque ele falou que ele ia passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E quem morre sexta-feira e ressuscita domingo não passou 3 dias e 3 noites, não. Outra coisa. Ele morreu, segundo a Bíblia, foi interpretação da gente que lê a Bíblia no mês de abril. Mas ele morreu uma vez só. Você pode prestar atenção que a Semana Santa é baseada no Carnaval. Um mês ele morre em abril, outro mês ele morre em março. Você não sabe se é mentira porque não quer. Então isso aí que diz não poder comer carne nessa semana, ou não comer o que você quiser, isso aí tudo é mentira inventada, não está na Bíblia não. Jesus não botou no seu cardápio não. Que Jesus abençoe todo mundo que ouviu essa mensagem. Eu sou o irmão Miguel Ribeiro da Silva, né? E tudo bem.